Aperta aqui, por favor. Mais de coração, não na atitude. Bom dia, everyone. Bom dia. Bom dia a todos. Isn't that happy day with solid food in the stomach? Is it a happy day with solid food in the stomach? Um dia feliz com alimentos sólidos no estômago, sim ou não? One lady said, "Is your food amazing, or is it just because we haven't eaten for 2 days?" Uma senhora disse, será que a sua comida é muito boa ou é porque a gente não come há 2 dias? We like to think it's a little bit of both. Não, é bom. Vamos acreditar que é um pouquinho de cada. And did you see those little children eating that whole plate of vegetables? E vocês viram as criancinhas comendo um prato cheio de verduras? Many parents would say, "My child would never eat that." Muitos pais diriam, meu filho não come isso. My response is, you will be amazed what your child will eat when they're hungry. Minha resposta seria, você vai ficar impressionado o que sua criança come quando tiver fome. The trouble is that they're fed all day long and they're fed sweet things, so they don't want a plate of vegetables. O problema é que elas são alimentadas o dia inteiro e só coisas doces, e aí elas não vão querer comer verduras mesmo. I have come to the conclusion that parents dictate the tastes of their children. Eu cheguei à conclusão que os pais ditam o paladar de seus filhos. Now, Nada, who is the father of these children, would you agree with me? Handa, que é o pai dessas crianças, concorda comigo? Sim. Yes. You know, if they never taste candies or lollies and pizza, they don't want them. Se eles nunca provaram, né, doces, pirulitos, pizza, não vão querer. And this is a very important subject because the children grow to be adults. E esse assunto é bem importante, porque as crianças crescem e viram adultas. And the nourishment they receive as they're growing E a nutrição que recebem quando estão crescendo has a lot to do with the strength of their bones and their tissues through their life. tem muito a ver com a força dos seus ossos, tecidos na vida. Over the next few days, we're going to be looking at the true remedies. Agora, nos próximos dias, vamos analisar os verdadeiros remédios. And in the little book, Ministry of Healing, E nesse livrinho, A Ciência do Bom Viver, some of you may already have this book. alguns de vocês já têm esse livro. Can you put up your hand if you've already got the book? Levanta a mão se você tem o livro em casa, A Ciência do Bom Viver. Okay, we've got a few people that have them. Apparently there are 10 here. Aqui parece que há 10 desses livros. It was one of my first health books. Foi um dos meus primeiros livros de saúde. And I was so excited about the messages that are in this book, E eu fiquei tão animada com a mensagem deste livro, linking God with the body and with health, que vinculava Deus ao corpo e à saúde, that I have memorized sections out of it. que tem sessões inteiras que eu já memorizei. And in the chapter, the physician, the educator, E no capítulo, o médico é um educador. and in the original printing of the book, it's page 127, Na impressão original do livro é página 127. which is about the second or third page in that chapter. É a segunda ou terceira página nesse capítulo. It lists the true remedies, 127. Listam aí os 8 remédios. and there are 8 of them. E há 8 deles. Pure air, sunshine, Ar puro, luz solar, temperance, rest, abstinência, repouso, exercise, proper diet, exercício, regime conveniente, use of water, and trust in divine power. uso de água e confiança no poder divino. Alguém ligou o ventilador, eu agradeço. Pode ser só esses 2 aqui. Querem ver? Só esses dois, amor, por favor. Só esses 2 na mesa. Obrigado. Obrigada. He says obrigado, Obrigado. and I say obrigada. Because I have scared of them. Yes. Muito bem. Muito bem. Very good. Muito bem. And notice the last thing she says in that sentence is, these are the true remedies. Note o que ela diz no final da frase. Eis os verdadeiros remédios. And after 40 years of helping people with their health,
E depois de 40 anos ajudando as pessoas com a sua saúde, I have found that to be absolutely true. eu descobri que isso aqui é realmente verdade. Now notice that the seventh law is use of water. Note que a última lei, a sétima lei é o uso de água. And I love the way the writer says use of water. E a escritora diz uso de água. Eu amo isso. There's a time to drink and there's a time not to drink. Tem hora de tomar, tem hora de não tomar. Notice we didn't serve water with your meals. Hoje nós não servimos água, não se serve água com as refeições. We encourage you to drink before the meal. Nós motivamos vocês a tomar água antes das refeições. And yesterday we looked at a way to use water as a therapy. E ontem nós analisamos algumas maneiras de usar água como terapia. Now there are whole textbooks, sometimes a couple of inches thick, on hydrotherapy. Há grandes livros, às vezes bem grossos, sobre hidroterapia. And I gave a tiny little 1-hour lecture yesterday E eu só dei para vocês uma pequena palestrinha ontem and the day before, e anteontem. just to show you some of the simple things you can start to do in your home. Só para mostrar para vocês algumas das coisas mais simples que vocês podem começar a fazer em casa. But today we begin the exploration of the 8 laws. Mas hoje começamos a exploração das 8 leis de saúde. And I'm going to show you why they are the true remedies. E eu vou mostrar para você por que elas são os verdadeiros remédios. I'm so glad that at Aquaviva, did I get it right? Yes. We have fresh air. Eu fico muito feliz porque aqui na Água Viva, na estância, nós temos ar puro. And for those who are watching online, this is a beautiful mountaintop retreat. E para vocês que estão assistindo pela internet, isso aqui é um recanto, é uma estância no topo da montanha belíssima. But even living or being in this beautiful environment, we still must breathe right. Mas mesmo se a gente viver, ou estiver aqui nesse ambiente, precisamos respirar bem. And we have our own personal air conditioner. It's called nose. E temos nosso próprio ar-condicionado pessoal, e se chama nariz. It's not only a air conditioner, it's an air purifier. Não é somente um ar-condicionado, mas também é um purificador de ar. It's an air humidifier. Também é um umidificador de ar. It balances the blood gases. Equilibra os gases no sangue And it pressurizes the air so it's perfect for the lungs. e pressuriza o ar a fim de que se torne perfeito para os pulmões. In Genesis 2 verse 7, Em Gênesis 2:7, the Bible says that God made man from the dust of the ground a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra and breathed into his nostrils the breath of life, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. and he became a living soul. E ele se tornou uma alma vivente. Where did God breathe into the man that he just made? Em que lugar Deus soprou no homem que acabou de criar? Have you noticed that? No nariz. Já perceberam isso? Not the mouth, Não foi na boca, not the eyes, or is the nose. não foi nos olhos, nem no ouvido, foi no nariz que ele soprou. We should be breathing in and out through our nose. Deveríamos inspirar e expirar pelo nariz. And I'm going to show you why. E eu vou mostrar o motivo disso. So here's the lungs. Aqui temos os pulmões. We're just looking at one lung. Vamos analisar somente um pulmão. And the trachea is split. E a traqueia aqui, que ela se divide. The other part goes into the other lung. A outra parte vai para o outro pulmão. And notice at breakfast this morning, every time we swallowed, it closed the trachea and allowed the food to go down the esophagus. No café da manhã, hoje, sempre que a boca mastiga e engole, ela fecha a traqueia e permite que o alimento desça pelo esôfago. Now, at the end of every one of these bronchioles is alveoli. No final de cada um desses brônquios, temos os alvéolos. So let me magnify the alveoli. Eu vou aqui ampliar o alvéolo. Now, these alveoli, it is estimated we have about 500 million. Estima-se que nós temos 500 milhões de alvéolos pulmonares. And these alveoli is where the little capillary network covers them. Aqui tem toda uma rede de vasos capilares cobrindo esses alvéolos.
And when we breathe in, Quando nós inalamos, inspiramos, these all fill up. esses alvéolos se enchem de ar. And for 4 molecules of oxygen to be picked up, E para que 4 moléculas de oxigênio sejam, there must be 4 molecules of carbon dioxide. para cada 4 moléculas de oxigênio precisamos E entra que entram, precisamos de 4 moléculas de CO2 que sai. dióxido de carbono, Que sai. que saem, né? But if there's only 2 molecules of carbon dioxide, Mas se só temos 2 moléculas de dióxido de carbono, only 2 molecules of oxygen can be picked up. só 2 moléculas de oxigênio podem entrar. And when you breathe out through your mouth, Quando você expira pela boca, you lose too much carbon dioxide. você perde muito dióxido de carbono. Yes, oxygen is important, Sim, o oxigênio é importante, but to get oxygen, we need to have adequate carbon dioxide. mas para ter oxigênio precisamos de dióxido de carbono em níveis adequados. So let me show you another area where this happens. Então vou mostrar para vocês outra área onde isso acontece. Here is the membrane around the cell. Aqui é a membrana celular. For that cell to get 4 molecules of oxygen, it must have 4 molecules of carbon dioxide. Para que essa célula consiga pegar 4 moléculas de oxigênio, ela precisa de 4 moléculas de dióxido de carbono. And this morning when I was running up the hill, E hoje de manhã, quando eu estava correndo, subindo a montanha, and the research shows this, e as pesquisas mostram isso, that my muscle cells were getting more oxygen than other parts of my body. as minhas células musculares estão recebendo mais oxigênio do que as outras partes do meu corpo. And the reason they were getting more oxygen is because these cells were giving off more carbon dioxide. E o motivo pelo qual isso acontece é porque essas células estão expelindo mais dióxido de carbono. So let me show you what we looked at yesterday. Eu vou mostrar para vocês o que analisamos ontem. The glucose goes into the cell and it goes through a 20-step pathway, A glicose entra na célula e passa por um caminho de 20 etapas, which gives us 2 units of energy. gerando 2 unidades de energia. This pathway does not use oxygen. Esse caminho não usa oxigênio. The end result of the 20-step pathway is the chemical form of glucose called pyruvate. O resultado desse processo todo é uma forma química conhecida como piruvato. And pyruvate, as the chemical form of glucose, gets fed into the 8-step pathway. E como uma forma química de glicose, o piruvato entra agora num caminho de 8 etapas. And that 8-step pathway gives us 36 units of energy E esse caminho de 8 etapas nos dá agora 36 unidades de energia, because of the presence of oxygen. devido à presença do oxigênio. And when the oxygen and the glucose combust, they give off carbon dioxide. Então, quando o oxigênio e a glicose entram em combustão, eles expelem agora o dióxido de carbono. So my muscle cells were able to pick up more oxygen because they were giving off more carbon dioxide. Então, minhas células musculares podem receber mais oxigênio porque expeliram mais dióxido de carbono. And by the way, how are you going to feel when every single one of your cells Como é que você vai se sentir quando cada uma de suas células has enough oxygen coming in to get down to there tem oxigênio suficiente a fim de que você chegue a essa etapa, and give you 36 units of energy? te dando 36 unidades de energia? Well, Bom, you're going to be jumping out of your skin. você vai ficar pulando, né? And that's why the old saying that you will receive more energy than you expend when you exercise. É por isso que o ditado diz: você recebe mais energia do que gasta quando você se exercita. Because you're getting oxygen. Porque você está recebendo oxigênio. And when someone has chronic fatigue syndrome, Então, quando alguém tem síndrome de fadiga crônica, and by the way, chronic fatigue syndrome has one cause, e essa síndrome de fadiga crônica tem uma causa: it's lack of oxygen. falta de oxigênio. Now, there can be 100 reasons for the lack of oxygen. Pode haver 100 motivos para a falta de oxigênio. But if the chronic fatigue syndrome person had enough oxygen in their cells to get to there, they'd have energy. Mas se a pessoa com síndrome de fadiga crônica
chegar a esse ponto aqui, com oxigênio, ela vai ter energia. And if you ask someone with chronic fatigue syndrome, do they exercise? E se você conhece alguém com síndrome de fadiga crônica, será que ela se exercita? What's the answer? Qual a resposta? You don't understand. I've got no energy. Você não entende, é porque eu não tenho energia. Well, guess how you get it? Adivinha como obter energia? Now, I don't mean you got to keep up with me on the hills. You just start. Eu não estou querendo dizer que você tem que me acompanhar agora subindo a montanha, mas comece. You just start where you're at. Comece de onde você está. And every day you do a little bit more. E todo dia você aumenta um pouquinho mais. And a little bit more. E mais um pouquinho. And that's how I got my fingers moving. At first, they could not even move. E foi assim que os dedos começaram a se mover. No princípio, eles não estavam se mexendo. Well, they could always do that because I always did that. Mas eu sempre fiz essas coisas. But I could not bend them any more than that. Mas eu não podia incliná-los mais do que isso. And it's only 3 weeks and I've got them down to that. Tem 3 semanas eu já cheguei até aqui. And I believe in another 3 weeks I'll touch the palm of my hand. E eu creio que em outras 3 semanas vou tocar a palma da mão. But that didn't happen overnight. Mas isso não acontece da noite para o dia. It's little by little by little as you get it done. É de pouquinho em pouquinho em pouquinho que as coisas se dão. I'm only a little lady. Eu sou só uma senhorinha. And that's how I get things done, little by little. E é assim que eu faço as coisas, de pouquinho em pouquinho, como uma senhora. My husband comes in and everything happens overnight. Meu marido entra e tudo acontece da noite para o dia. But I'm in the background just fixing things up little by little. Mas eu fico nos bastidores consertando as coisas de pouquinho em pouquinho. Rome wasn't built in a day. Roma não foi construída num dia. And that little girl that sat eating her vegetables this morning, E aquela garotinha que estava comendo as verduras hoje de manhã, she won't always be that little. ela nem sempre vai ser pequenininha. And we can watch her closely, but we will not see her grow, will we? E a gente fica olhando ela crescer, mas a gente nem vê ela crescer, na But verdade. if I see her a year later, she'll be bigger. Agora, quando eu a vi 1 ano mais tarde, aí sim ela estará maior para mim. It's the same process with our body healing. É o mesmo processo da cura do corpo. Be patient. Tenha paciência. It's little by little. É de pouquinho em pouquinho. And I'd like to share with you a verse from the Bible. E eu gostaria de partilhar com vocês um And it's versículo da found Bíblia. in Galatians 6, verse. Está em Gálatas 6, verso 9. And the Bible says, let us not weary in well-doing. E a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, Because in due season we will reap if we faint not. porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. In other words, don't give up. Just keep going, and you will get the Em results. outras palavras, não desista, continue que os resultados virão. So let's have a look at what can cause this lack of oxygen. Vamos analisar o que pode causar essa falta de oxigênio. One very simple thing is mouth breathing. Uma coisa bastante simples é o respirar pela boca. Nose breathing will give you 18% more oxygen than mouth breathing. 18. A respiração pelo nariz vai te dar 18% mais de oxigênio. And enough oxygen getting into the cell will give you 18 times more energy. E o oxigênio suficiente entrando na célula vai te dar 18 vezes mais energia. Now, before we have a look at what oxygen does, we'll explain it more. I'd like to show you what nose does. Eu gostaria de explicar para vocês antes o que a respiração pelo nariz faz. Now, I said that it balances blood gases. Eu falei que o nariz equilibra os gases do sangue. So, what are the blood gases? Quais são os gases que se encontram no sangue? One is oxygen, Um deles é o oxigênio, and it's the most vital element needed for life. e é o elemento mais essencial à vida. And to get it into the blood and into the cell, we need carbon E dioxide. para entrar no sangue e na célula, precisamos de dióxido de carbono. That's the other blood gas that is managed by nose breathing. Esse é outro gás que é administrado pela respiração pelo nariz. When we breathe in and out through our nose, Quando inspiramos e expiramos pelo nariz, our sinuses make nitric oxide. os seios nasais fabricam o óxido nítrico. Nitric oxide is antibacterial.
E ele é antibactericida. Nitric oxide is a vasodilator. Também é vasodilatador. Now, what vasodilator means is it opens the blood vessels. Isso significa que ele abre a corrente sanguínea. And when the blood vessels are opened, you've got more Os blood vasos going sanguíneos. through. I'm sorry. The blood vessels, you said. When the blood vessels are opened, more blood E goes. quando os vasos sanguíneos se abrem, mais sangue corre. And the blood's the life of the flesh. E o sangue, a vida da carne está onde? No sangue. Carbon dioxide is also a vasodilator. E o dióxido de carbono também é vasodilatador. And that's why, if you ever come across someone who's having a heart attack, get them to close their mouth and breathe through their nose deeply and slowly. E é por isso, se você se aproximar de alguém em algum momento que está tendo um ataque cardíaco, né, peça com que ele respire pelo nariz. Now, this may not work in the Portuguese language, but in Australian, I call it God's LSD. Talvez não funcione no idioma português, mas na Austrália a gente chama isso do LSD de Deus. Long, slow, deep. Long, slow, deep. We should be breathing through nose with abdominal muscles. A gente deveria respirar pelo nariz com os músculos abdominais. When a person is breathing with their mouth up in their high chest, Quando a pessoa está só respirando pela boca, aqui na parte superior do peito, assim, that triggers the fight and flight or stress reflex. isso parece que desencadeia esse lutar e correr, luta e fuga, né? But just changing the breathing to nose, long, slow, deep, E a gente começa a mudar a respiração para o nariz, longa, devagar, profunda, o LSD, it stimulates the parasympathetic nervous system. e estimula o sistema nervoso parasimpático. And that is your peaceful, calming nervous system. E esse é o sistema nervoso que acalma a gente. So if ever you're in a stressful situation, quickly switch to nose breathing, long, slow, deep. Se você está em algum momento numa situação estressante, já mude para a respiração pelo nariz, longa, profunda e devagar. 5 seconds in, 5 segundos inspirando, hold for 3, segura 3 segundos, 5 seconds out. 5 segundos expirando. Do that 10 times, Faça isso 10 vezes. and that can totally calm the body down. E isso vai acalmar o corpo. Often when someone's having a panic attack, you watch how they're breathing. Geralmente, quando alguém está com um ataque de pânico, perceba como essa pessoa respira. As gently as possible, tell them to please close their mouth. De maneira bem gentil, diga para essa pessoa, fecha a boca. Breathe through the nose, long, slow, deep, Respira pelo nariz, uma respiração longa, profunda, devagar, and touch them, squeeze them. e aperte a pessoa. Faça como se It fosse gives uma confidence. It gives confidence and it calms them. Isso dá confiança e acalma a pessoa. And you can change it very quickly. E você pode mudar esse estado muito rapidamente. Are you starting to see that everything we need we've got already inside us? Estão começando a ver que tudo que a gente precisa nós temos dentro de nós mesmos. If someone's having an asthma attack, asthma, Se alguém está tendo um ataque de asma, carbon dioxide is a bronchodilator. o dióxido de carbono ele é um broncodilatador. Bronchodilator means that it opens those little bronchioles to get out. Isso significa que ele abre os pequenos brônquios para receber mais ar. And often if someone's having an asthma attack, they're incredibly stressed because it's scary not getting air. E geralmente quando a pessoa tem um ataque de asma, eles ficam muito assustados porque não tá entrando muito ar. Again, take them by the shoulders, squeeze their arms, Pega essa pessoa pelo ombro, aperte bem seus braços, say close your mouth, breathe through your nose, diga feche a boca, respire pelo nariz. long, slow and deep, Longa respiração, devagar, profunda. 5 in, hold the breath, 5 segundos, inalando, inspirando. 5 out, Segura por 3 segundos e 5 segundos expirando. you get more carbon dioxide in the blood, Você tem mais dióxido de carbono no sangue, which will open the blood vessels, que vai abrir os vasos sanguíneos,
which will open those little bronchioles. que abrirá os pequenos brônquios. And it's incredible how quickly relief can come. E é incrível que rapidamente chega o alívio. He's dead now. He's a Russian professor, Professor Buteyko. Um professor russo, ele já é falecido, And Professor Buteyko developed a way of breathing to get people out of an asthma attack. e o professor Buteyko desenvolveu uma respiração para fazer com que as pessoas saiam desse ataque de asma. Most hospitals, a few times a year, will have Buteyko breathing classes. Muitos hospitais, algumas vezes no ano, dão aulas do método dele. My sister used to be an asthmatic. A minha irmã foi asmática. Finally, at the age of 40, she was able to stop her medication. Finalmente, aos 40 anos de idade, ela pôde parar com a medicação. Yes, she stopped dairy and wheat. Sim, ela parou com laticínios, parou com But trigo. she learned the Buteyko method of breathing, E ela aprendeu o método de respiração do professor Buteyko, which is long, slow, deep, que é longa, devagar e profundo, periods of holding the breath períodos de segurar a respiração, to get the carbon dioxide levels up in the blood, para que os níveis de dióxido de carbono subam no sangue, which relaxes the smooth muscles surrounding the bronchioles, o que relaxa os músculos, os tecidos moles que estão aqui ao redor dos brônquios, causing those little bronchioles to open. fazendo com que esses pequenos brônquios se abram. Another illustration that everything we need is already inside of us. Outra ilustração de que tudo que nós precisamos já está aqui dentro. We just need to access it. A gente simplesmente precisa acessá-lo. My son had severe asthma, O meu filho teve asma severa. and they put him on a drug called Ventolin. Eles colocaram um medicamento chamado Ventilina? Ventolin. And I was reading that it reduces lung capacity. E eu estava lendo que isso reduz a capacidade pulmonar. My son, who's got asthma, is on a drug that's going to reduce his lung capacity. Meu filho, que tem asma, vai agora tomar uma medicação que reduz a capacidade pulmonar. Well, I've got some good news. My sister may have conquered it at the age of 40, A minha irmã talvez só tenha vencido aos 40 anos de idade, mas a boa notícia é, but we conquered Peter's at the age of 2.5. a de Peter, nós conquistamos com 2 anos e meio, ele venceu a asma. So he was born with the same gene that my sister has and my father has, Ele nasceu com o mesmo gene da minha irmã e do meu pai, but we conquered it. mas nós vencemos a asma. Remember, genetics loads the gun, lifestyle pulls the trigger. Lembram que a genética carrega a arma, mas é o estilo de vida que aperta o gatilho. Only nose breathing can balance those blood gases. Somente a respiração pelo nariz pode equilibrar esses gases. Have you tried Já tentaram walking up hills only breathing through your nose? caminhar, subir a montanha somente respirando pelo nariz? It's not easy, is it? Não é fácil, é? You're thinking you're going to get more air if you go, Você acha, a gente pensa que vai entrar mais ar se nós abrirmos a boca. but it can't get into your blood or your lungs unless it's got the carbon dioxide. Mas não pode entrar no seu sangue nem no seu pulmão a menos que tenha dióxido de carbono. And I did a big mountain climb last year, E eu subi muito uma montanha ano passado, Rocky Mountains National Park, no Parque Nacional Rocky Mountain, 12,000 feet. a 2.000 pés de altitude. And I had 2 young men with me. E tinha 2 jovenzinhos comigo, 2 homens. And they were walking up and they kept looking around. I was still there. E eles estavam subindo também, e eu olhava para o lado, e eu ainda estava ali. And they kept turning around going, E eles ficavam o tempo todo virando para trás, fazendo assim. and we did it. And you know what was amazing? The further we went, it's as if our body had more energy. E sabe o que é mais impressionante? Quanto mais a gente andava, parecia que nosso corpo mais tinha energia. Because nose breathing means that oxygen is getting where you want it to give you that energy. Porque a respiração pelo nariz significa que o oxigênio está entrando onde você precisa para te dar a energia. Oxygen needs carbon dioxide to get out of the lungs and into the blood. O oxigênio precisa do dióxido de carbono para sair do sangue
And then, Sair dos pulmões e entrar no sangue. and then it needs carbon dioxide to get out of the blood and into the cells. E também precisa de dióxido de carbono para sair do sangue e entrar na célula. Oxygen vitalizes, O oxigênio vitaliza, it invigorates. revigora, I'd even go so far to say it electrifies. e eu diria até que ele eletrifica, energiza, And oxygen soothes the nerves. e também acalma os nervos. What an amazing substance is Que this? substância incrível é o oxigênio. And it is our choice how much we get into our cell. E é nossa escolha saber quanto deles nós teremos em nossas células. On the other hand, there's a medical term called hypoxia, Por outro lado, há um termo médico conhecido como hipoxia, which basically means lack of oxygen. que significa falta de oxigênio. And the symptoms are fatigue, lethargy. E os sintomas são fadiga, letargia. No wonder they feel like that. They're only getting this much energy instead of that much. Não é à toa que eles se sentem assim, só estão obtendo esse tantinho de energia em vez disso tudo aqui. Nausea, Náuseas, headache. dores de cabeça. We need oxygen Precisamos de oxigênio. through our own personal air conditioner. Por meio de nosso próprio ar-condicionado pessoal. Now, there are two main types of air. One has negative ions and one has positive E há ions. dois tipos de ar. Um tem íons negativos e outro íons positivos. Negative ions are electrically charged oxygen molecules, Os íons negativos são moléculas de oxigênio carregadas negativamente. and you'll find them when the thunderstorm hits. E você os encontra quando vem a tempestade, os trovões, You'll find them at the waterfalls. nas cachoeiras, You'll find them at the ocean waves. nas ondas do mar You'll find them in the pine forest e também nas florestas de pinheiros. because the pine needles have a larger surface area, so they're giving off more oxygen. Os pinhos, né? Acho que tem uma grande área de superfície e eles conseguem exalar mais oxigênio. And you'll find the positive ions in the city. E os íons positivos você encontra na cidade. The cars are giving off carbon monoxide. Os carros emitem monóxido de carbono. Smoke, especially the cigarette smoke, gives off carbon monoxide. A fumaça, especialmente a fumaça do cigarro, emite Mold, monóxido de carbono. mold gives off carbon monoxide. O mofo também emite monóxido de carbono. So when the cell picks up the oxygen, it's like a little parcel on the outside. Peço? Pacote? When the cell gives off oxygen, When the cell picks up the pega o oxygen, oxigênio, é como um pequeno pacotinho. and it's an unstable union, E é uma união instável so that it can be dropped again in my cells. para que possa ser entregue para as minhas células. But when a person breathes in carbon monoxide, it forms a tight union. Mas quando a pessoa respira monóxido de carbono, a união é bem apertadinha, bem forte. And oxygen can't get into that cell. E o oxigênio não consegue entrar nessa célula. And so be careful of exposure to car fumes, smoke and mold. Então tenha cuidado à exposição de fumaça dos carros, a fumaça de cigarro e mofo. And this can be some of the causes of people having chronic fatigue syndrome. Isso pode ser uma das causas pelas quais as pessoas têm a síndrome da fadiga crônica. It's very common when someone has had exposure to mold. É muito comum quando as pessoas tiveram exposição ao mofo. I have found in 9 cases out of 10 9 em cada 10 casos eu descobri that people with chronic fatigue syndrome have had exposure to mold. que as pessoas com síndrome de fadiga crônica tiveram exposição a mofo. And my book, Self Heal by Design, O meu livro, Projetado para se Curar, it shows how to get the fungus out of the body. mostra como tirar o fungo do corpo. So now we're going to go to our next law, Agora a gente vai analisar a nossa próxima lei, and that is the sunshine. que é a luz solar.
And I notice here in Brazil, you've got lots of sunshine. E eu já percebi que aqui no Brasil vocês têm muita luz solar. And the sun is the doctor in the sky. E o sol é o doutor, é o médico lá no céu. And when the ultraviolet rays from the sun hit the skin, E quando os raios ultravioletas do sol atingem a pele, they convert a form of cholesterol just under the skin to vitamin D. eles convertem uma forma de colesterol que está bem abaixo da pele em vitamina D. Did you notice what's converted to vitamin D? Vocês já perceberam o que é convertido para vitamina D? Did you hear it? Vocês ouviram o que eu disse? Cholesterol. Colesterol. If someone's cholesterol levels go too low, their vitamin D is going to go low. Se os níveis de colesterol de alguém estão baixos, muito baixos, And os níveis de vitamina D também estarão. it's the UVB rays from the sun that are converted to vitamin D. São os raios UVB do sol que são convertidos para a vitamina D. Glass stops the UVB rays. O vidro interrompe, né, os raios UVB. Sunscreen stops the UVB rays. Também o protetor solar não permite que os raios UVB cheguem à pele. So what's the importance of vitamin D? Então, qual é a importância da vitamina D? Vitamin D is essential for the absorption of calcium, A vitamina D é essencial para a absorção de cálcio, and calcium is called the king. e o cálcio é conhecido como o rei. And because it's called the king, it's misunderstood. E por ser entendido como o rei, ele é mal compreendido. He's called the king because when calcium gets in, all the other minerals piggyback on the back and get in. É chamado de o rei porque quando o cálcio entra, todos os outros minerais aproveitam que ele entrou e vão junto. And we need the calcium for our bones. E precisamos do cálcio para os nossos ossos. But the bones aren't made of calcium. No. Os ossos não são feitos de cálcio. They're made of 12 minerals and 64 trace minerals. Eles são compostos de 12 minerais e 64 trace minerals. What are trace minerals? Very small amounts. Traços de minerais. But, Minerais em pequena but I'll quantidade. give you the 12 main minerals. It is calcium and also boron Os 12 minerais mais conhecidos são o cálcio, também o boro, and chromium and iron o cromo, o ferro, and also magnesium and manganese, magnésio e manganês, also selenium and silica, selênio e o sílica, né? sulfur Enxofre, and potassium potássio, and phosphorus fósforo and zinc. e zinco. That was hard to get through. That's what bones are made of. 12 main minerals and 64 trace. É disso que nossos ossos são formados. 12 minerais principais e 64 traços de minerais. So the worst thing you can do for your bones is take a calcium supplement. A pior coisa que você pode fazer para os seus ossos é tomar um suplemento de cálcio. That's not what bones are made of. Porque os ossos não são feitos de cálcio somente. And in his book, The Calcium Lie, E no seu livro A Mentira do Cálcio, The Calcium Lie, Dr. Robert Thompson says the clearest indicator of a creator God is seawater. o Dr. Walter Thompson diz que a indicação mais clara de um Deus criador é a água do mar. Because seawater contains all the minerals in the perfect balance. Porque a água do mar contém todos os minerais no equilíbrio perfeito. Now the good news is we don't have to drink seawater. A boa notícia é que a gente não tem que tomar água do mar. Although if you live near the sea, by all means have a mouthful a few times a day. Mas se você vive perto do mar, toma um golinho de vez em quando, algumas vezes por dia. So on the coast of Mexico, there's a hand-harvested sea salt called Baja Gold. Na costa do México, há uma região onde tem um sal marinho conhecido como Barra Gold. And this is a hand-harvested sea salt in a very pristine area on the coast of Mexico. E é um tipo de sal marinho numa dada região do México.
So you litorânea. can Google that and find out about that. Você pode dar um Google e descobrir mais sobre esse tipo de sal. And the money you save, because you don't have to buy calcium supplements anymore, you can buy the Bahia Gold. E o dinheiro que você economiza, porque não precisa mais comprar suplemento de cálcio, você pode usar para comprar o Barra Gold, o sal Barra Gold. Significa ouro baixo. Ouro baixo? Porque ouro e baixo, baixo ouro baixo. É. Mas Mas eu acho que a Barra é a região do México. É uma palavra espanhola que significa baixo. Barro seco. Sim. Barro, deve ser o baixo do México. barro limpo, sobre livro, barro limpo. Não, eu sei. Mas a área geralmente é Barra Califórnia. Tem coisa Você assim. passa. So bones are deteriorating too young. Os ossos estão se deteriorando muito rapidamente, de maneira bem jovem ainda. And that means teeth are deteriorating too. Isso significa que os dentes também estão se deteriorando. So how can we have strong bones? Então, como ter ossos fortes? Daily sunshine? Luz solar diariamente? How much sunshine do we need? Quanto de luz solar precisamos? We say in Australia, how long's a piece of string? Piece of string. String? Qual é o comprimento de uma linha? It can be 2 centimeters long or 1,000 centimeters long. Pode ter 2 centímetros de comprimento ou 1.000 centímetros de comprimento. I trust you get the Australian humour there. Isso é um pouquinho do humor australiano. Eu espero que vocês colaborem comigo. It all depends on the colour of your skin. Tudo depende da cor da sua pele. I've got blue eyes and what's called milky skin. Eu tenho olhos azuis e a pelezinha de leite. I need to be a little more careful. Eu preciso ser mais cuidadosa com o sol. When I lie in the sun, I don't have sunscreen on. Quando eu me deito ao sol, eu não coloco protetor solar em mim. I don't want to stop my UVB. Eu não quero impedir a entrada de UVB no meu corpo. I take my watch. Eu pego o meu relógio, 10 minutes front, 10 minutes back, under the umbrella. 10 minutos na parte da frente, 10 minutos de trás e para debaixo do guarda-sol. 10 minutes, yeah. And then in the afternoon, 10 minutes front, 10 minutes back. E à tarde, 10 de frente, 10 de costa, guarda-sol. And if I do that every day, E se eu faço isso todo dia, by the end of the week, my skin is almost looking like Harder's. Here's a bit more olive than that. no final da semana, a minha pele já vai estar como a do Hunter, um pouquinho mais bronzeadinha. Now, I think Harder, with his brown eyes and dark hair and more olive skin, he could have 20 minutes front, 20 minutes back. Eu acho que Hunter podia ter já com essa pele da cor que ele tem, 20 minutos de frente, 20 minutos de costa, e aí sim. The darker the skin, the more sun is needed. Quanto mais morena a pele, mais escura, mais sol precisa. With clothes, without clothes. Okay, well, I'll let you answer that one, with clothes or without clothes. Será que a gente vai ao sol com roupa ou sem roupa? Vocês respondem. You're not going to get your UVB and vitamin D unless the sun can touch your skin. Você não vai obter sua vitamina D e seus raios UVB se o sol não tocar a pele. So if you're in a public area, you can have clothes on your private areas. Então, se você está numa área pública, você pode ter roupa pelo menos nas áreas privadas. And if you're in your backyard and no one's around, you can take everything. Agora, se você está no jardim, não tem ninguém olhando, no seu quarto, sabe? Se libera geral. I'll leave it up to you. Eu vou deixar para vocês decidirem. So Quem to, está me chamando? A minha vitamina C, ela subiu quando eu comecei a vestir forró, mesmo usando C ou D? a vitamina D. Ela aumentou mesmo usando roupa, manga comprida. My D vitamin increased even though I was working in the garden with clothes and long sleeves. that's right. Even on your face, you can get it. Você pode obter a vitamina D mesmo pelo rosto. I never put sunscreen on my children, Eu nunca coloco protetor solar nos meus filhos. but I would put hats on them, and if it was the middle of the day, they'd have a shirt. Mas eu coloco bonés neles. Se está no meio-dia, eles vão colocar um cabelo longo. Now, there is a bit of common sense here. Tem um pouco de bom senso And também. common sense isn't very common today.
E o bom senso não é, ou o senso comum não é algo muito comum nos dias de hoje. And the problem is, if you're out there too long and you get burned, you're starting to damage your skin. O problema é que se você fica no sol muito tempo, você já começa a danificar a pele. And 6 to 7 sunburns in your lifetime can double your risk of skin cancer. E de 6 a 7 queimaduras solares durante a vida pode duplicar o risco de você ter câncer de pele. Our eyes need sun. Nossos olhos precisam de sol. I don't suggest you look at the sun, Eu não sugiro que você olhe ao sol, but just by being outside, the rays are going through your eyes, mas simplesmente por estar ali fora, os raios entram nos seus olhos. and your eyes are the way your brain gets sun. E seus olhos são o meio pelo qual o seu cérebro recebe o sol. And what I do to greatly reduce jet lag E o que eu faço para reduzir essa sensação de desconforto, né, de fuso horário quando eu viajo? is I spend time out in the sun for the rays to go through and reset my body clock. Eu passo tempo lá fora, à luz do sol, para que o sol reajuste o meu relógio corporal. So it was only 3.5 weeks ago that I flew from Australia to America. Então, faz 3 semanas e meia, eu viajei da Austrália até os Estados Unidos. The first 2 nights I slept all night, As 2 primeiras noites, dormi a noite inteira. and the third night I woke at 2 o'clock in the morning, A terceira noite, acordei às 2 da manhã. and that was it. E acabou o sono. So the next day, I thank God the sun came out. E no dia seguinte, agradeço a Deus porque o sol apareceu. So I spent several sections of the day with the sun's rays going through my eyes. E passei várias partes desse dia com o sol entrando, a luz solar entrando nos meus olhos. And since then, I've slept every night. E desde esse dia, passei a dormir todas as noites bem. And I've met people who are still experiencing jet lag after 2 or 3 weeks. E eu já me encontrei com pessoas que ainda experimentam esse problema de fuso horário após 2, 3 semanas. And it's quite possible if the first 2 days I was in the US had been sunny, I might have even prevented the 2 o'clock in the morning wake. E seria possível se nesses primeiros 2 dias em que eu cheguei nos Estados Unidos, se estivesse ensolarado, eu teria até evitado acordar 2 da manhã. The sun's rays go through neurochemical pathways in the eyes, Os raios solares entram em caminhos neuroquímicos por meio dos nossos olhos and they hit the pineal gland and help you sleep better at e night. eles atingem a glândula pineal e nos ajudam a dormir melhor à noite. Hit the pineal gland and boost your serotonin level. E também impulsionam os níveis de serotonina. And your serotonin is your mood hormone. E a serotonina é o hormônio do humor. So if you're feeling sad, sit in the sun. Então, se você está tristinha, vai lá para o sol. Now, the strongest sun we know is right in the middle of the day. O sol mais forte que conhecemos é o sol do meio-dia. And because it's so strong, you can't bear very much. E porque é tão forte, você não vai conseguir suportar muito tempo. Whereas the mid-morning and the mid-afternoon, it's not quite as strong and you can bear a little longer. Enquanto ao meio da tarde, ao meio da manhã, não é tão forte assim, você pode suportar um pouco mais. It was about 15 years ago, a group of scientists discovered something on the eye. Há 15 anos atrás, um grupo de cientistas descobriu algo interessante nos olhos. They discovered a receptor site called melanopsin. Um receptáculo chamado melanopsina. And melanopsin has nothing to do with sight, E a melanopsina não tem nada a ver com a vista, it has to do with brain function. tem a ver com a função cerebral. And melanopsin absorbs blue light. E a melanopsina absorve a luz azul. And blue light comes from the sunshine. E a luz azul vem da luz solar. And they found when that blue light went into the brain, E eles descobriram que quando essa luz azul entra no cérebro, the ability to solve mathematical problems increased, a capacidade de solucionar problemas matemáticos aumenta. analytical thinking increased. Lírico? Analytical. Pensamento analítico também aumenta. All because our eyes have had exposure to sun. Tudo porque os nossos olhos ficaram expostos ao sol. And what Dr. Neil Medley found, E o que o médico Neil Medley descobriu, he found that the first hour of light in the day was able to reset our body clock.
ele descobriu que a primeira hora ao sol do dia, a primeira hora do dia, ajusta o nosso relógio corporal. It's called the circadian rhythm. Se chama o ciclo circadiano, o relógio, como é que chama o relógio corporal? And Relógio biológico. he found that 80% of people with depression, their circadian rhythm was out of balance. E ele descobriu que 80% das pessoas que têm depressão têm o ciclo circadiano desequilibrado. So he got the people with depression to get that first hour of light in the day. E ele pegou essas pessoas com depressão para ter a primeira hora de sol do dia. After the break, we're going to look at sleep. Depois do intervalo, vamos analisar o sono. And you're going to see that this disrupting sleep patterns can affect depression. E você vai ver que esses problemas de dificuldade para dormir, these problems can what? Affect depression. Pode afetar a depressão. People are going to bed too late, As pessoas estão indo dormir muito tarde, not getting the first hour of light in the day, não estão tomando proveito da primeira luz de sol do dia, and this vicious cycle begins. e esse ciclo vicioso se inicia. And so, please take time to sit in the sun. Então, separe um tempinho para ficar ao sol. Your skin, your bones, your eyes, your brains all benefit. Sua pele, seus ossos, seus olhos, seu cérebro, todos vão se beneficiar. But don't do what the Russians are doing in Thailand at the moment, is lying out till they turn bright red. Mas não faça o que os russos estão fazendo agora na Tailândia, deitados ali no sol até ficarem como um camarão. We're going to have a break now, A gente vai ter um intervalo agora. so please come back in 5 minutes and we're going to look at some of the things that shouldn't go into your body. Por favor, voltem em 2 minutos e vamos analisar algumas das coisas que não devem entrar no nosso corpo. 5 minutos. Por isso a depressão, então, muito sobre isso. Então, acorda cedo, não. Parou aqui? Não, como é que eu falo? É só fechar. Não. Fechar novamente. Pode escrever alguma coisa? Entendi. Under, o nome do professor da respiração. Como é Beitu? The teacher, The professor, the Russian professor of reading. What's his name? Buteiko. Buteyko. B-U-T-Y-T-E-Y-K-O. P-U-T-Y-K-O. E eu falando aqui. P-U-T-Y-K-O.